Então, hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de Mica. Mica, a mãe de Mica, na verdade, né? Uma família que vivia, se você pode acessar meu canal lá no YouTube, Márcia Riso, com S, e lá você vai ver, na semana passada, a primeira parte da mãe de Mica. Nós falamos muito sobre idolatria. Então, se você quer saber sobre idolatria, o que desagrada realmente a Deus, se você tem pessoas que você conhece, que ainda estão presas em idolatria, assistam esse vídeo, queridos. A mãe de Mica, parte 1, que já está lá no meu canal do YouTube. E você que está chegando agora, nós vamos falar do resto dessa história, porque ficou muita coisa para trás, nós não conseguimos falar em um culto só. Então, hoje a segunda parte, fique preparada aí, que Deus vai falar com você. Amém? Então, a gente está em Juízes capítulo 17, começa essa história. Ana Santiago, bem-vinda, querida, paz. Então, lá em Juízes capítulo 17, nós vemos uma família típica da época de Juízes. Uma família típica, deixa eu arrumar aqui a câmera, queridas. Glória a Deus. Uma família típica que vivia naquela época. Uma família que vivia inconstante, já tinha se desviado dos caminhos do Senhor, e como diz mesmo o livro de Juízes várias vezes, em vários versículos, que o povo, naquele tempo, fazia o que achava bom aos seus próprios olhos, né? Então, era um povo que já estava distanciado, fazia o que bem queria. Eu postei ontem um vídeo dizendo que nós temos que fazer a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável, queridos. Então, quando a gente está longe de Deus, a gente fica perdido por aí, a gente não sabe para onde ir, o que fazer. Mas quando a gente está com Jesus, a gente entende que a gente tem que orar para tomar decisões e para que a vontade dele se estabeleça nas nossas vidas, porque a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e agradável. É simples assim. Amém, queridas? Então, eu não vou ler de novo esse capítulo, porque nós já lemos, né? Na semana passada falamos muito sobre ele. É a história de uma mulher que é roubada. Está lá em Juízes 17, essa mulher é roubada em 1.100 moedas de prata. Isso era muito dinheiro para a época, dava para comprar terrenos, bens, muita coisa. E ela foi roubada. Só que quem roubou ela foi o próprio filho. E nós lemos lá que o filho ficou tão impactado com as pragas que a mãe lançou sobre a pessoa, né, que roubou. Ela praguejou, ela amaldiçoou, ela lançou um monte de maldição. Esse filho que roubou essa mulher ficou com tanto medo que ele foi lá e confessou para a mãe. Porque naquela época eles respeitavam muito a palavra lançada. Queridas, isso é uma lei de Deus. Aquilo que você lança, ela vai dar fruto. Ela vai prosperar. O Senhor mesmo falou, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Em Isaías, Deus fala, a palavra que sair da minha boca, ela vai cumprir o seu propósito. Então, tudo que sai da tua boca cumpre um propósito. Hoje as pessoas não ligam mais para essas coisas. Mas a tua palavra tem poder, minha amada. Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque a nossa palavra, quando ela sai da parte de Deus, ela dá frutos poderosos. Então, essa mulher começou a praguejar. E o rapaz, com medo, né, das pragas da mãe, ele vai lá, pede perdão, a mãe o perdoa, retira as pragas, mas esse rapaz continua na prática da idolatria e do pecado. O que acontece? Essa mulher, ela pega o dinheiro, primeiro ela fala que ela ia pegar todo esse dinheiro e ia doar para Deus, né? E ela usa o nome Yahvé, o nome de Deus, ela não era para um Deus qualquer. E ela ia ofertar ao Senhor, o Senhor Deus. E aí o que acontece? Ela pega e separa só 200 moedas e manda ele fazer um ídolo, né? Queridas, aí começou a idolatria, né, ao próprio Deus. Na verdade, começou lá, a idolatria, eu digo, fazer imagem de escultura representando Deus, né? Então, nós falamos muito sobre idolatria na semana passada, eu só quero resumir uma coisa para vocês. É impossível você pegar um Deus tão poderoso, tão infinito, tão eterno, tão maravilhoso, cheio de poder, de glória, de atributos infinitos e maravilhosos, e transformar ele numa coisinha. É o que as pessoas tentavam fazer. E essa mulher achou que estava agradecendo ao próprio Deus. Ela achou que transformando toda a grandeza e a beleza de Deus num pequeno ídolo, né? O povo lá no deserto fez um boi. Imagina que Deus ele vai se diminuir na semelhança de um boi, querido. Não tem nexo isso. E as pessoas adoravam aquilo
né? Pensando que estavam adorando a Deus. E hoje essa idolatria continua. Esta idolatria continua. Pessoas fazem imagem de Deus, de Jesus, aquele Jesus com aquela cara, desculpa, mas aquela cara de coitado, muitas vezes até de homossexual, aquela cara assim, com aquele semblante loiro de olho azul. Jesus não era loiro de olho azul, queridos. Ele veio lá do Oriente. Ele era moreno de pele. Ele não tinha beleza nem formosura, diz a Bíblia. Então pintam um Jesus com aquela carinha e você fica ali adorando aquele ser que não é Jesus, que não é Deus. Você fica limitando Jesus. Ai, porque meu Jesus tem olho azul. Ai, porque o anjo é loiro e tem cachinho. Queridas, não é assim. Ninguém viu a Deus, ninguém foi lá, só o apóstolo Paulo que foi para lá, e ele não disse o que ele viu. Ele fala que tudo que ele viu foi inefável. Não dá para explicar, não dá para dizer com simples palavras. Então, amadas, nós temos que entender isso, que a idolatria desagrada a Deus. A idolatria diminui a grandeza do Senhor. E quando você coloca algo, alguém na frente de Deus, no lugar de Deus na sua vida, você está sendo idólatra. Já falamos sobre isso. Você está idolatrando filho, marido, trabalho, beleza, enfim, tudo aquilo que ocupa o teu lugar, ao invés de você ter um relacionamento com Deus, você prefere essas coisas. Então, queridos, esta mulher, né, nós vamos falar hoje sobre Mica, sobre esta mãe, que cometeu muitos erros. Foi uma mulher que estava totalmente fora do caminho do Senhor, totalmente fora dos princípios, dos valores. E, amadas, esse povo tinha acabado de sair ali, eles estavam ainda perto de todos os milagres que Deus tinha feito. E eles tinham a lei para eles. E Deus fala em Deuteronômio capítulo 6 que nós temos que inculcar a lei nos nossos filhos. Até eu usei o exemplo da linguiça, você soca. O que é inculcar? É socar, né? É socar mesmo a palavra, é dia e noite, falando do amor de Deus, contando testemunho, glorificando ao Senhor, ensinando princípios, ensinando os teus filhos a serem honestos. Tem mãe que acoberta pecado de filho, que alisa o filhinho, tadinho, ai, meu filho, não, eu sei, ai, você tá roubando, ai, mas eu vou esconder para você o que você roubou, meu Deus, né? Então, até hoje existe isso no nosso meio, existem pessoas que são assim, que não ensinam os princípios bíblicos, ou porque não recebeu, ou porque tem o caráter mal formado mesmo e ensina essas coisas. Então, nós vamos ver aqui os erros que essa mulher cometeu. Em primeiro lugar, né? A mãe de Mica, ela lançou várias maldições contra o ladrão, né? Então, as palavras de uma mãe têm poder, como eu estava dizendo aqui. Quando você lança maldição, querida, elas vão e prosperam naquilo que você falou. Se a pessoa não tem Jesus, se a pessoa não está coberta pelo sangue de Jesus, essa palavra vai pegar. E tem mulheres que lançam maldições achando que é normal, fazendo comparações. Por exemplo, você vira para o seu filho e fala assim, você é igualzinho aquele teu avô adúltero, aquele seu avô sem vergonha, aquele seu avô que pegava um monte de mulher, né? Mulherengo, você é igualzinho o seu avô. Ou seja, você está lançando maldições, a maldição que estava no teu pai ou no teu sogro, você está jogando sobre os teus filhos. E o que é isso, minhas amadas? Vocês estão liberando demônios para agirem na vida deles. E não é só sobre filho, é sobre marido, sobre qualquer pessoa que seja. Quando você faz uma comparação maligna, você está liberando demônios para trabalhar, depois não vem reclamar do resultado. Tem pessoas que falam, você é preguiçosa igual tua tia, né? Ô, menina preguiçosa. Às vezes a mãe tá lá cansada fazendo o trabalho da casa e a menina tá lá no sofá, na internet. Ô, menina preguiçosa. Tá lançando maldição. Eu sempre falo que a minha mãe, ela sempre, quando ela queria me corrigir, me ensinar, ela sempre falava o contrário das coisas que eu tava fazendo, né? Mas você é uma menina trabalhadeira, né? Você é uma menina alegre quando ela me via triste. Você é uma menina que sabe fazer as coisas, enfim. Nós temos que lançar palavras positivas. Se você quer colher um fruto positivo na vida dos seus amados, querida, aprenda a usar a sua boca. Há poder na sua língua, querida.
Tiago, leia Tiago capítulo 3. A língua é um pequeno membro que está ali na tua boca. E ela tem o poder de dirigir um grande navio. Assim como o leme pequenininho dirige um grande navio, a sua língua tem esse poder. Nós temos que acordar, mulheres de Deus. Nós temos que acordar para as coisas que a gente está falando. Você tem que tomar cuidado com o que você fala para os teus filhos, para o teu marido. Tem mulher que só reclama do marido. Porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, porque ele faz isso, ele faz aquilo. Ai, porque eu não aguento mais. Querida, então muda o que você fala dele. Começa a profetizar. Uma vez eu fiz uma campanha aqui com as mulheres, faz muito tempo isso. A gente orava o Salmo 1, Mariana acho que lembra disso. A gente orava o Salmo 1 para os nossos maridos e todo dia a gente declarava que o meu marido falava o nome deles, ele não é um homem que anda segundo o conselho do ímpio, né? Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nesta lei ele medita de dia e de noite. Assim que tem que ser uma mulher de Deus. Assim que tem que ser uma mulher que teme ao Senhor. E sobre os teus filhos também. Você tem que declarar que os teus filhos são herança bendita do Senhor e não ficar aí xingando, amaldiçoando. Tem mulher que fala pro filho, você que burro, menino. Vai fazer a lição de casa, tá errado isso. Não tá certo, meu Deus. De onde veio tanta burrice? Tem mulher que fala assim com os próprios filhos. Você tá liberando demônios sobre os teus filhos. Depois não reclama quando eles crescerem retraídos, tímidos, não tiverem força para ir para frente, porque foi lançada a maldição. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Vocês que estão ouvindo a verdade, há esperança. Você pode tirar essa maldição. A mãe de Mica, quando ela viu o mal que ela tinha feito, na hora ela falou que o Senhor te abençoe, meu filho. Amém? Ela logo perdoou. Tem pessoas que falam que ela era doida, né? Realmente, uma mulher que uma hora tá de um jeito, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mulher descontrolada, que uma hora tá amaldiçoando, outra hora tá abençoando. Mas essa mulher, na hora que ela viu o que ela tinha feito, tamanho era o temor que eles tinham, ainda restava alguma coisa no coração daquele povo, que tinha acabado de ver os grandes milagres do Senhor, ela logo tirou essas maldições e falou, não, que o Senhor te abençoe, meu filho. Então, amadas, se você fez isso no passado, ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você pedir perdão para Deus, mas em voz alta, porque o inferno precisa ouvir que você está se retratando com Deus. Amém, amadas? Amém. Toda vez que eu oro pelos meus filhos, toda vez eu peço perdão pela minha negligência, peço perdão porque eu não criei eles desde pequenininho nos caminhos do Senhor, porque quando eu vim para Jesus eles já eram grandinhos. Peço perdão por ter falado tanta besteira na frente deles. Queridas, a gente tem que fazer isso, a gente tem que assumir os nossos erros. Peça perdão pelo mal, às vezes, que você está causando para o teu marido, a falta de honra, a falta de respeito pelo seu marido. Né? Só o fato de você chegar para uma pastora ou para alguém para se abrir e começar a falar mal do seu marido, isso não é bom, querido. Isso não é bom. Tudo bem, às vezes a gente precisa desabafar, mas no momento que você está desabafando, depois vai lá e peça perdão ao Senhor. Ore junto com essa pastora, peça perdão pelo mal que você falou, pelas coisas que você falou, porque o Senhor, ele não gosta dessas coisas, porque quando você fala, você está lançando ou bênção ou maldição. Então, presta atenção aqui, queridas. Outra coisa que essa mulher fez, ela perdeu o controle. Ela perdeu totalmente o controle, como eu estava dizendo, né? Então, essa mulher, ela uma hora estava amaldiçoando, praguejando, berrando. Eu acho que ela falou tanto que botou um temor no coração daquele rapaz, né? De tanto escândalo que essa mulher fez, né? Que ele foi lá e devolveu. Nós temos o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, querido, versículo 26, é o fruto da temperança, ou seja, do domínio próprio. É o fruto do Espírito Santo, queridas. É o fruto do Espírito Santo que nós temos que buscar na nossa vida. Como você pode dar exemplo de uma mulher de Deus se você não tem esse fruto? Se você é uma pessoa que explode por qualquer coisa? Presta atenção, às vezes os teus filhos não estão indo para a igreja por causa do teu temperamento explosivo. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas do Senhor. A nossa vida é uma carta e as pessoas estão lendo a nossa vida. Quando você discipula alguém, é fácil você ficar lá lendo Bíblia, ensinando a palavra, mas as pessoas estão de olho em você que é discipuladora.
Se você não der um bom exemplo, o teu fruto vai ser podre, desculpa falar, mas o teu fruto não vai ser bom. A tua vida tem que ser exemplo. Não adianta nada você falar do amor de Deus para a tua família, se você não dá exemplo, se você é uma pessoa que uma hora está praguejando, depois está lá com a mão levantada louvando a Deus. Nós temos o domínio próprio é algo que você cultiva, ele é fruto do Espírito Santo, mas você tem que usar. Em muitos momentos da minha vida que eu tava para explodir mesmo, que eu tava, meu Deus, eu não aguento mais, mas eu ia lá pro meu quarto, fechava minha porta, punha meu joelho no chão e falava, Senhor, eu tô com muita raiva, eu tô indignada com as coisas que estão acontecendo. Eu quero ir embora, eu quero apertar o botão e descer. Mas, Senhor, fala comigo. Mostra para mim a tua vontade. Porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Eu não quero viver a minha. E aí o Senhor vai acalmando o coração. E o Senhor vai trazendo a memória. Queridos, isso é uma arma poderosa que nós, mulheres, temos. Que o Senhor nos deu o poder da oração, de buscar a palavra, de buscar a vontade de Deus para nós. Amém, amadas? Amém. E aí você não explode. Aí você se acalma, você respira. Deus faz você olhar por outro lado. Porque a mesma situação, ela está em 3D, né? Ela não é só aquilo que você vê chapado. Tem vários ângulos para você olhar numa história, num caso. Então, você tem que procurar em Deus, ver os outros lados, para você poder analisar e tomar a decisão certa. Amém, queridos? Amém. Isso é falta. Essa mulher, ela não era controlada. E ela não foi coerente, né? É como diz a palavra em Tiago 3,10, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, essas coisas não deveriam ser assim. Então, ela não tinha coerência. Uma hora ela estava amaldiçoando, outra hora abençoando. Não pode ser assim, amadas. A Bíblia nos ensina que dos nossos lábios tem que sair salmos, cânticos, palavras de bênção, palavras que engrandecem ao Senhor. Aquilo que você está falando do seu marido está engrandecendo ao Senhor na sua vida? Aquilo que você está falando dos teus filhos está engrandecendo o Senhor da tua vida? Quando você fala mal de uma amiga, tem muita gente que fala, vamos orar porque é fulano, meu Deus do céu, né? A desculpa, né? Vamos orar porque fulano, né? Queridas, você já está praguejando, já está levantando uma maldição contra a pessoa e a pessoa... Eu vou dizer para vocês, às vezes a gente está tão cansado que a gente acaba falando mesmo. Não aguento mais plano de tal, meu Deus do céu, essa pessoa não se converte nunca. Então você está lançando praga. Cuidado com as maldições. Não seja incoerente, né? Não seja hipócrita às vezes, né? Porque os teus filhos, eles estão de olho nas tuas atitudes. E uma mulher controlada pelo Espírito Santo, ela vai trazer equilíbrio para a sua casa. Se a tua família está desequilibrada, presta atenção, você é a coluna. Vocês estão entendendo? A Bíblia ela não lança palavras ao vento. Ela não é um livrinho de história da carochinha. Quando Deus fala que as mulheres são como colunas de um palácio, essa comparação que Deus deixou para nós é uma comparação totalmente verdadeira. Se eu tenho uma coluna aqui de sustentação. Se eu quebrar essa coluna que está aqui na minha sala, minha casa inteira cai. Tem outra coluna ali. Cai. Entendeu? Você é essa coluna. Se a tua família está desestruturada, querida, sinto lhe informar, mas a culpa é tua. Eu sei porque a minha estava e a culpa era minha. Hoje não mais, graças a Deus. Porque quando a gente se converte, a gente tem que exalar o bom perfume de Cristo. Uma mulher controlada pelo Espírito Santo, que não explode, que não briga com o marido na frente das crianças. Tem mulheres que lá na igreja estão lá adorando, servindo, e são lindas e maravilhosas. Chega em casa, xinga o marido, xinga os filhos. Teu pai não sabe, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Como é que você quer que os teus filhos se convertam ao Deus que você crê? Isso não pode ser assim, né? Então, cuidado, teu filho está olhando para você. É lógico que uma vez ou outra você pode até perder a calma, né? Dar uns gritos, menino, para, né? Tira o dedo daí, não faz assim, né? Às vezes a gente, lógico, eu tinha 4, meu Deus do céu, tenho 4, né? Mas quando eles eram crianças, meu pai amado,
Só Jesus na minha vida. E eles falam, nossa, mamãe, ela sai do ar. Eu falei, então, por isso que eu tive 4 filhos. Porque às vezes a gente tem que sair do ar, porque senão não dá conta, né? Naquela época eu ainda não era convertida, mas quando eu me converti, eles ainda eram crianças. O Senhor me ensinou o controle. Amém, amadas? Então, outra coisa, outro erro que essa mulher cometeu. Ela disse para o seu filho, Mica, que ela ia doar todo o dinheiro que ela tinha ganhado para Deus. E ela cita o nome de Deus para o Senhor. Eu vou doar, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Está aqui, olha, no capítulo, versículo 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, Yahvé. Ela diz, Deus, o Todo-Poderoso, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Então ela promete que ela ia pegar todo o dinheiro e ia dedicar ao Senhor. 2 erros ela comete aqui. Primeiro, que ela não cumpriu. Das 1.100, ela só entregou, ela só pegou 220. Ela cometeu o mesmo erro de Ananias e Safira. Queridas, vocês podem cometer os erros que forem, vocês vão achar que Deus não está olhando, mas Ele está olhando, amado. Ananias e Safira tinham uma ordem lá no meio dos apóstolos. Eles falaram, as pessoas estavam doando, eles não pediram, os apóstolos não pediram para as pessoas fazerem isso. A Bíblia fala em Atos 2 que cada um dava, entregava todos os seus bens aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira viram aquele movimento lá, está em Atos, acho que capítulo 5, se eu não me engano, confere aí, Mariana, para mim. Ananias e Safira estavam ali vendo aquela movimentação e eles foram na empolgação, eu também vou dar. Só que eles mentiram para o Espírito Santo. Eles não deram tudo que eles tinham. O que aconteceu? O Espírito Santo revelou para Pedro. Pedro falou para eles e os dois morreram ali. Morreram ali na hora. Naquele tempo, a presença de Deus era muito forte no meio daquele povo. Atos 5. 4, versículo... Atos 5. Então, amadas, essa mulher comete o mesmo pecado. Ela promete que vai dar algo para Deus e dá só uma partezinha. Às vezes a gente faz votos que a gente não cumpre. Eclesiastes capítulo 5 diz isso. Não façam votos que vocês não vão cumprir. Pensa bem antes de falar. Hoje a gente está falando muito da nossa boca, né? Cuidado com os seus votos. Às vezes você promete algo para alguém. Quem nunca, né? Quando era criança, uma tia, um pai, uma mãe promete alguma coisa e não cumpre. Aquilo frustra. Eu me lembro de uma situação que uma tia minha me prometeu uma boneca. E ela fez o desenho daquela boneca na minha cabeça, né? Que ela ia viajar lá para Portugal e ia me trazer uma boneca. Então eu fiquei imaginando aquela boneca. Ela voltou sem a boneca, com um vestidinho, né? Aquilo me frustrou tanto, porque eu fiquei, a viagem inteira, passou um mês lá na Europa, e eu fiquei a imagem inteira com aquela boneca na minha cabeça. Aquela boneca linda, portuguesinha, sei lá, eu fiquei imaginando a boneca, né? E quando ela chega com um vestidinho, eu falei, meu Jesus, mas aquilo me frustrou tanto, eu fiquei tão triste, eu até chorei. Eu tava esperando a boneca. Então, queridos, a gente cria expectativa nas pessoas, a gente promete coisas que não pode cumprir. Isso é horrível. Isso é horrível, gera expectativa. E você vai ser a mentirosa depois. Não pensa que você vai sair ilesa. Você não fica depois inconformada que as pessoas não acreditam em você. Você plantou isso, você semeou isso. Então, amadas, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. Com que a gente faz. Deus está vendo tudo. Quando você prometeu uma coisa, cumpra. Quando você fizer um voto para Deus, pensa bem. Como diz Eclesiastes capítulo 5. Pensa bem antes de fazer um voto. Porque se você fez, vai lá e cumpre. Né? Então, eu fiz um voto para Deus, então, toda vez que entra um dinheirinho lá na minha conta, eu falei, não é meu não. Aí passa logo, porque se ele ficar muito tempo na minha... Eu pus até no meu celular, né, na minha agenda, quando entra o dinheiro, isso aqui não é meu não, já pita lá. Isso aqui não é meu, não. Esse aqui é de Deus. Então, quando você faz um voto, cumpra. Se você é esquecida, usa a agenda do celular. A gente tem tudo a nosso favor hoje, para você não se esquecer. Amém, queridos? Jejum. Tem gente que quebra jejum aí, na boa. Pensa, você vai conseguir ficar 21 dias comendo legume?
Pensa. Né? Então, se você aí depois quebra, no meio as coisas não acontecem, ai, Deus não liga para mim, Deus não ouve. Lógico, você promete as coisas, não cumpre. Isso é questão de caráter, queridas. Então, precisamos buscar a Deus para que Ele mude o nosso caráter. Amém? Amém. A mãe de Mica não ensinou seu filho a palavra de Deus. Como eu disse aqui, Deuteronômio capítulo 6, de 6 a 9, as leis que Deus deu para Moisés, ainda estavam fresquinhas na cabeça deles, deveriam estar, porque Juízes foi a sequência do tempo, lá foi Moisés, depois veio Josué conquistando as terras, eles se estabeleceram, estavam na época do juízo. Então, não era que nem essa distância que nós temos hoje. A palavra estava ali escrita. Os sacerdotes liam a palavra para o povo. As pessoas sabiam. Elas não eram ignorantes. Só que se afastaram de Deus, deixaram de procurar a lei, deixaram de procurar os sacerdotes e vão esquecendo. Deuteronômio 6, de 6 a 9 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na sua mão e te serão por frontal entre os olhos aqui, e as escreverás nos umbrais de toda a tua casa e toda a tua porta. Os judeus até hoje, eles têm aquele menorá, né? Como é que é o nome daquilo? Menorá? É um negocinho assim que tem a palavra de Deus ali dentro. Para lembrar o Deus que você serve, para lembrar as leis do Senhor. É lógico que Jesus veio cumprir a lei, a palavra está no nosso coração, mas nós temos que ler essa palavra todos os dias. Nós temos que buscar a Deus todos os dias e ensinar os nossos filhos. Você é uma carta viva, queridas. Seja essa carta. Mostre para as pessoas que Jesus está em você. Como é que você vai mostrar Jesus se você mente? Como é que você vai mostrar Jesus para as pessoas se você rouba? Como é que você vai mostrar Jesus se você adultera? Como é que você vai mostrar Jesus se você faz fofoca? Você acha que Jesus é assim? Imagina. Jesus transforma. Amém, queridos? Amém. Outra coisa, aquele filho, ela deu um mau exemplo, ensinando sobre idolatria para o menino. Ela levou o filho dela para a morte, amadas. Ui. Ela levou o filho dela... Opa, desculpa aí, gente, que está na internet. O negócio aqui eu preciso arrumar isso. Ela levou o filho dela para a morte espiritual. Falando para o filho que tudo bem, vamos fazer uma imagem para Deus, vamos resumir Deus num bonequinho, num bichinho, numa coisinha que a gente vai ali adorar. Vamos dedicar ao Senhor uma imagem de escultura. Né? Totalmente sem noção, porque em Êxodo capítulo 20, o Senhor fala assim no versículo 3: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, idólatras odeiam a Deus. E faço misericórdia a milhares, até 1000 gerações, diz outras traduções, dos que amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amém? Você acha que ela ensinou isso para o filho dela? Não, né? Porque ele foi um idólatra. Se você continuar a ler Juízes capítulo 18, você vai ver o que Mica ainda fez, o que aconteceu com ele, nós vamos chegar lá. Outra coisa, ela deu dinheiro a ourives para fazer um ídolo, para adorar a Deus. Já falei sobre isso. Ela limitou o Deus infinito, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, numa coisinha, uma imagenzinha de escultura. Quando você faz um ídolo para adorar a Deus, você está limitando a grandeza de Deus. Por isso que Deus fala que quando você faz isso, você odeia a Ele. Nosso Deus é eterno. Ele não quer nenhuma imagem na nossa cabeça. Não tem imagem de Deus na tua cabeça, porque Ele não quer que faça isso. Para você não limitar Ele naquele homem de cabelo branco sentado no trono. Quando você olha para um homem, você vê o quê? Falhas. Um homem que um dia está de bom humor, outro dia está de mau humor, um dia toma uma atitude, outro dia... Ele não é homem, diz a Bíblia. Ele não é homem, ele é o todo por ele. Ele nos fez a imagem e semelhança dele, mas ele não é como nós. Nós temos que ser como ele. Amém, queridos? Amém. Criou seu filho no meio de superstição.
Versículo 5 do Juízes 17 diz: e teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode, e terafins, e consagrou um dos seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Meu Deus, o filho dela se tornou um idólatra, totalmente fora da casinha. Primeiro, que ele era de Efraim. Segundo, que quem era sacerdote era da tribo de Levi. Ele não pode. Quem era ele para sair consagrando o filho, consagrando alguém para ser sacerdote? Tudo errado, queridos. Hoje em dia as pessoas fazem o que dá na cabecinha delas também, né? Ah, vou montar uma igreja aí porque dá dinheiro. Tem gente que é assim. Tem pastor que é assim. Que vê as igrejas grandes bombando. Vou montar uma igreja porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Prego lá sobre dízimo, amaldiçoo as pessoas que não derem. E tem gente que é boba, que acredita. E infelizmente nós vivemos isso até os dias de hoje, queridos. Cuidado. Cuidado. Por isso que as pessoas às vezes não querem nem dar dízimo num lugar sério, porque vão achar, olha lá, o pastor tá usando em benefício próprio, tá ganhando dia das ovelhas. Eu escutei isso por anos da minha família. Vai lá, dá dinheiro pro pastor, né? Mas olha, tudo isso caiu por terra. Por causa do testemunho, por causa da oração, por causa do posicionamento de uma mulher de Deus, querido. E assim é na tua vida também, se você se humilhar diante do Senhor. Então, amadas, ela plantou, o que eram os terafins? Eram deuses pequenos, assim, que eles faziam, e para invocar os mortos, eles oravam a esses deuses para invocar os seus antepassados, para ter contato com os antepassados, né? Então, ele mandou fazer terafins, e um sacerdote diminuiu Deus naquelas coisinhas. Fez um éfode, né? Um negócio para a cabeça, para o corpo. E vamos lá, vou te ungir. Você vai ser meu sacerdote, meu filho. Tudo isso desagradou profundamente ao Senhor, queridos. Profundamente. Então, eu vou ler alguns versículos para vocês. Eu quero que vocês anotem, para vocês terem em casa. Gravem no seu coração. Você que está assistindo, a Mariana vai colocar aí, e a Flávia também, no YouTube, no Face e no Instagram. Mas você pode ver essa palavra, vai estar lá no YouTube, no meu canal. Você pode assistir de novo e ir anotando. Amém, queridas? Provérbios 29:15. Essa mãe, ela não soube corrigir o seu filho. É outro erro dela. Não soube corrigir seu filho. Mas ela criava alcovitando os seus erros, encobrindo os seus erros, né? Então, amadas, olha só. Provérbios 29:15 diz assim. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando aquele rapaz se arrependeu e foi lá, devolveu o dinheiro para a mãe, o que ela devia ter feito? Dado uma baita de uma lição de moral. É ou não é? Este é o certo. Chegar e falar que, olha o que você fez. Você me fez praguejar contra você. Você me fez amaldiçoar. Você roubou nosso dinheiro. Era o dinheiro da família. Eu estava na mão. Eu estava sem esperança. Eu já estava quase pedindo dinheiro na rua para as pessoas, esmolando pão. Você me roubou. Ela devia ter corrigido esse rapaz. Devia ter dado uma bela de uma surra nele, moral. Ah, não fez nada. Na hora ela já tirou a maldição e vamos continuar. Agora vamos fazer um Deus e transformou esse filho num idólatra. Então a vara da correção dá sabedoria. Eu lembro de uma surra que eu levei do meu pai. Eu odeio mentir, porque eu menti para ele. Odeio mentir até hoje. Aquilo me ensinou muito bem. Tomei uma surra feia dele. E louva a Deus por isso. Senão o que eu ia me tornar, né? Hebreus 12:7. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Você que está passando por dificuldade, querida, aceite isso como uma disciplina do Senhor na tua vida. Senhor, em vez de você ficar murmurando, eu não mereço isso. Fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai, não é? Então nós temos que corrigir mesmo os nossos filhos. Veio com borrachinha que não é dele da escola, veio com carrinho que não é dele da escola. Vai lá com ele na escola e faz ele devolver na sua frente. Você está criando um filho honesto, responsável. Você está mostrando para ele que é feio mentir, que é feio roubar coisa dos outros.
E ele nunca vai te dar dor de cabeça. Deuteronômio 8:5. Sendo assim, reconhece no seu íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava como um pai instrui e disciplina teu filho. Provérbios 3:12. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai o repreende. Provérbios 19:18. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. A cadeia tá assim de filho de crente. Assim, de filho de pastor. Com nome bíblico. Por quê? Os pais ficaram tão mergulhados na obra de Deus que esqueceram que tem uma família, que tem filhos. Mães que têm um monte de filho, largam na mão da babá e vão trabalhar. Nem sabe o que está acontecendo. Alphaville está assim, de menino envolvido com drogas. Eu sei porque eu passei por isso. Porque as mães vão fazer, vão trabalhar, vão se cuidar, vão para massagem, vão sei lá mais para o quê. E largam os filhos aí. E cresce todo, nas escolinhas, aprendendo que não presta. Se educa e muitas vezes a escola deseduca. Queridas, a gente sabe de tantas coisas, né? Que não seja assim com você. Se você teve filho, se doa por eles. Morra por eles, senão não tem. É verdade, só espirituosa. Quando eu passei por problemas no meu casamento, a primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos. Deus falou comigo e eu falei, eu vou obedecer, eu vou perdoar porque eu tenho filhos aqui. Que se acontece uma separação, um divórcio, o que vai ser desses meninos? Né? Então eu pensei neles e louvo a Deus por isso, por essa decisão que eu tomei, que foi Deus que mandou e eu obedeci. Hoje minha família todinha é restaurada, para a glória do Senhor. Provérbios 22. Então assim, aqui do 19, 18 diz, não cooperes para a morte deles. Se você não disciplina teu filho, certamente, ou ele vai se afastar de Deus, ou ele vai te envergonhar. Provérbios 22:15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. E o que o pessoal está falando a lei? Não pode mais bater em criança, não pode mais corrigir o teu filho. Que absurdo. E a gente fica sabendo de criança que peita a mãe, que fala que vai denunciar a mãe porque a mãe corrigiu o filho. Sendo que a Bíblia diz isso. É lógico que tem pais que não precisam bater nos filhos. Tem pais que às vezes uma surra, meus filhos falavam, mãe, tá bom, bate logo. Para de falar. Porque uma surra moral é muito pior do que uma surra de tapa, né? Provérbios 21:13. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Uma bela de uma palmada no bumbum vai mostrar para ela que ela não pode botar mais o dedinho na tomada, que ela não pode mais levantar a mão para você, né? Provérbios 23:14. Castiga tu mesmo com a vara, e assim a livrarás do Sheol. Sheol é o inferno. Você vai livrar a tua criança do inferno. Provérbios 29:15. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Eu não venho com essa de que meu marido é ausente na educação dos nossos filhos, mas aí a educação Deus colocou na tua mão, querida. É a mulher que educa. Não fica reclamando, fica jogando a responsabilidade para o seu marido. Eu tenho mulheres que salvaram famílias, mesmo com o marido sendo, como diz o apóstolo, um gambá. Né? Mulheres que salvaram a família. Por quê? Porque souberam passar valores e princípios. Eu conheço pessoas que tinham maridos desonestos, que foram até presos, que foram até homicidas, mas as mulheres se posicionaram e criaram, e hoje os filhos são bênção do Senhor. Então, minhas amadas, filho que é mal disciplinado envergonha a mãe. 9:17, corrige teu filho, ele te terá descanso, trará delícias para ti. Amém? Então, você tem que criar o teu filho no ensinamento do Senhor, porque ele tem orgulho quando ele crescer. Um filho bem formado,
um filho honesto, que foge do mal, que foge da mentira, que foge do erro, né? Que vai até te tua velhice. Um filho que vai te dar orgulho, que vai te dar muita alegria, muito prazer. Amém? O seu critério para o errado era ela mesma. Né? Continuando aqui falando dela, estou acabando já. O seu critério para o certo e errado era ela mesma, suas próprias ideias, e não a vontade de Deus, como diz Juízes 21, 25. Naquele não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, né? Então, quando você faz as coisas que você acha que está certo, minha querida, você só tem a perder. Só tem a perder. Às vezes você acha que a vingança é a melhor saída. Eu vou me vingar porque, né? Ai, peso em cima de mim. Pior. O Senhor fala para que a gente não tem que vingar. Que a gente tem que amar. Amontoar brasas na cabeça das pessoas. Então, não sai dando que dá na tua cabeça. Procura saber a vontade de Deus. Às vezes você quer se vingar, você quer trair da mesma maneira que você foi traída, mas quando você vai orar, Deus fala para você fazer o contrário. Foi o meu caso. E eu obedeci, graças a Deus. Eu não trouxe maldição para os meus filhos e nem para minha família. Amém, queridas? Então, a rapidez da mudança da mãe sem processo de limpeza para remover a infecção, não houve. Não houve processo de arrependimento apenas em relação à maldição. Ou seja, ela não deu aquela lição de moral no filho. Na hora ela perdoou, então não teve o que se arrepender, o tempo dele mudar de postura, né? Então, você tem que ter essa consciência. Às vezes teu marido erra e você com muito amor vai falar para ele, olha, por que você não vê por esse outro lado? Será que a culpa não foi tua? É lógico que eles vão ficar com raiva. Tá? Você não está do meu lado, você está do lado do outro, mas você não veja bem. Né? Às vezes a gente precisa fazer isso, acordar os nós, não acobertar o erro deles. Amém? Então, querido, essa mulher, ela fez um estrago na geração dela, mas nas outras. Essa mulher causou um estrago, refletiu no seu filho, né? Toda essa idolatria dela, essa coisa de fazer da sua cabeça, ela passou para o seu filho, né? E o seu filho se tornou uma pessoa mimada. Quando você faz todas as vontades do seu filho, quando você não o confronta, quando você não o corrige, você está criando um menino mimado, que quer tudo, que pega tudo, que acha que tudo é dele, que não tem frustração. Você tem que criar o seu filho para se frustrar também. Né? Meu primeiro velório, eu tinha 4 anos. Eu lembro do meu tio naquele caixão lá. Fui confrontada realmente à morte. A gente tem um fim para onde a gente vai. Não morri, não tenho problema, não tenho trauma nenhum. Eu lembro só do nariz do meu tio, que ele era árabe, tinha um nariz desse tamanho. Eu só lembro daquele nariz para fora do caixão. Falei, oh meu Deus, que isso? Glória a Deus, brincadeirinhas à parte. Mas eu fiquei, não me deu trauma nenhum. Quando os meus pais, às vezes, discutiam, brigavam, eu estava lá orando por eles, para eles fazerem as pazes. Às vezes, sabe, as situações, eu passei por tanta situação na minha vida, eu falei para os meus filhos, estamos passando por aperto financeiro e tal. A gente não pode esconder, tem mãe que passa por aperto financeiro, mas faz tudo para dar para o filho o melhor. E você não está permitindo que ele viva. Hoje os meus filhos trabalham, se sustentam. Teve uma época que eles até pagaram a faculdade deles, a escola deles. Eu nasci num lar bem abado e passei por uma situação de perder tudo. Eu ficava frustrada porque eu queria dar para os meus filhos o que meus pais me deram. Não pude, mas eu vi tudo isso era um propósito de Deus, porque hoje são pessoas honestas que trabalham, né? Eu não posso poupar meus filhos de passar porque eles passar. Amém, queridos? Então, amém. Esse rapaz, ele estava acostumado a ter tudo na mão, e ele foi fazendo igual a mãe dele, o que dava na cabeça dele. Depois ele encontra com um levita, depois você vai ler o resto da história, ele encontra um levita no caminho que está fora do caminho de Deus, e ele fala, para onde você vem? Estou andando por aí, encontrando lugar para morar. Esse levita, tudo errado. Chega e fala assim, então venha ser meu sacerdote. Primeiro ele botou o filho, agora pega o levita mesmo. E o levita vai lá, dinheirinho na mão, e fala assim, vou te dar casa, comida, tudo. Vem morar, vem ser o meu sacerdote, né? O sacerdote era para o povo, queridos. Ele pegou um sacerdote particular. Hoje as pessoas pegam um pastor particular, que é o guru delas, né? Esse aí é profeta. Irmã, ora por mim, o que eu tenho que fazer agora?
né? Mentor. É o mentor, é o coach. Nada contra coach, querido. Coach é muito bom, mas não mistura coach com igreja, que não tem nada a ver. Então, amados, é o seguinte, tem pessoas que pegam o seu guruzinho espiritual, que é o pastor, que tem o dom da revelação, e aí o problema é o pastor gostar do dinheiro que recebe e virar o guru mesmo da pessoa. Levita pegou e foi lá ser o guru dele, particular. O sacerdote, ainda o levita aceitou, Juízes capítulo 18, 17, aceitou os ídolos e ficava lá, queimando incenso para aqueles ídolos. Tudo fora da casinha, querido. Então, a cobiça era a motivação de tudo por dinheiro, roubou a mãe, fez ídolos. Esse levita também cobiçava. Então, olha só, e no final da história, esse levita, esse dinheiro, aliás, Mica, que ganhou todo esse dinheiro da mãe, a restituição pelo roubo que ele fez, enfim, instituiu, ele fez idolatria, ele fez tudo aquilo. O que aconteceu? Tudo isso que ele ganhou, ele perdeu rapidinho. Porque os Dan invadiram lá, pegaram a tribo de Dan, né? Pegou aquele levita, levou ele, obrigou, tapou a boca dele, diz lá a palavra que taparam, falou, fica quieto, você não é mais levita, você não é mais o sacerdote desse homem, não. Agora você vai ser sacerdote toda uma tribo. Aí o olho dele cresceu, né? Então, assim, você vê coisas e coisas dando errado. Por isso que lá na frente Deus levanta Samuel para acabar com essa palhaçada. Deus levanta reis e com seu povo. Isso é história mais para frente. Então, queridas, este homem, não media consequência, era um homem cobiçoso. Isso que acontece com os teus filhos se você não os corrigir. Hoje em dia, filhos mimados. Gente, uma coisa aqui, que geração chata. É ou não é? Mimimi. Geração do mimimi. Não pode nada. Ai, vou ficar doente. Ai, não posso ir na rua. Não posso. Tudo bem. Mas os filhos como foram corrigidas. As pessoas vêm para a igreja achando que a gente é psicólogo. Vou dizer uma coisa para vocês. Pastor não é psicólogo. O pastor, ele conduz o rebanho para Deus. O pastor, você que está me ouvindo aí, pastor, se você tem um pastor psicólogo, é Deus, vai lá fazer a consulta com ele, paga o serviço dele, porque ele fez faculdade para receber o dinheiro dele, mas não queira extrair do seu pastor uma sessão de graça. Pastor não é psicólogo. O pastor, ele usa a psicologia para ajudar as pessoas, mas hoje em dia, quando eu era criança, eu não tinha esse negócio eu não via meu pai, minha mãe toda hora se lamuriando com o pastor. Ora por mim. E saindo da igreja porque o pastor não ligava para eles. Porque o pastor não ia atrás, porque o pastor não ficava lá, lambendo as feridas. O sangue de Jesus tem poder, queridos. A função do pastor é guiar o rebanho, é orar pela tua vida, é te disciplinar, é mostrar a verdade para você. Não é ficar ali ouvindo sempre a glória, porque tem ovelhas que são redes, que não querem, elas querem alguém que fique ali paparicando, fazendo coisa errada, e a pessoa está sempre orando para a vida dela mudar. Se você não vida, ninguém vai conseguir. Pode ser o profeta, o vice-querubim, ninguém vai conseguir te mudar, querida. É você que tem que tomar uma postura. Amém? Amém. Então, amadas, essa é a história de uma mãe que criou seu filho totalmente errado. Uma mãe idosa, uma mãe inconsequente que passou exatamente isso para o seu filho. É lógico que o fim dessas coisas vocês já sabem, né? Desagradou totalmente ao Senhor. E aí os inimigos prevalecem, e aí o povo passa por provações, e depois Deus tem que levantar juízes para libertar o seu povo, porque Deus tinha uma promessa para eles. Queridas, a tua vida eterna começa aqui. As bênçãos dos começam aqui agora. Você está sendo disciplinada pelo Senhor. Trabalhar, não fuja do mal, fuja da idolatria. Não coloque nada entre você e Deus. Sim. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na sua vida. E às vezes Ele tira as coisas de você para que você possa se voltar para Ele. Às vezes você está idolatrando tanto o emprego, idolatrando tanto a sua beleza, idolatrando tanto
o seu casamento, os seus filhos, que Deus tira isso de você, para você ver, para você aprender que é a Ele, a Deus que você tem que prestar culto, adoração, e que você tem que depender. Amém, amados? Amém. Vamos orar. Vamos. Eu quero orar por você.